Pequeninos. Mauro Henrique, conectamos. Opa, tudo bom, querido? Tudo bem? Muito, Fala, muito galera. melhor agora falando com você. Olha, eu deixei até anotado no meu quadro aqui, ó, live Mauro Henrique, 9 horas, para eu não esquecer, porque eu sou meio louco. Para eu não esquecer. Já estão falando Nossa, aqui para você cantar Pequeninos. A gente nem começou, acabou de apertar o Enter e a pessoa já quer que cante Pequeninos. Calma aí, gente. A gente vai falar de música aqui. nem A tinha gente vai combinado falar de de música. cantar. Eu tô me aprontando para dormir. Vem cantar, não. É, gente, de verdade, Mauro, eu nem pensei nisso, eu não ia fazer isso. Não vou falar assim, ai, Mauro, canta aí pra gente. Não, que eu gosto de conversar e também que a gente vai ter esse período mais longo, assim, né? Mesmo virtual, é legal também. Acho que a pandemia trouxe algumas vantagens aí, né? Que você pode estar quietinho aí na sua casa e eu aqui do outro lado também, Isso é e a verdade. gente poder ter esse bate-papo. Obrigado desde já por você abrir um espaço para poder falar com a Imagina, gente, viu, Mauro? Muito eu que obrigado. agradeço. Agradeço a oportunidade, Cara, querido. e assim, a gente sabe que tem que com a música eu não tenho o que falar, mas eu fico pensando numa coisa, eu falo, gente, como que é para o Mauro Henrique ele ser o maior cantor do Brasil? Porque não tem ninguém. Eu já tentei procurar, não tem ninguém que cante mais que você, o Paulo Claro que tem. Zucchini, o Edu Porto, o Leonardo Gonçalves. Cara, não tem, o Melk Vilar, não tem ninguém que cante mais do que vocês. Não tem, e você também. Não, Não não, tem, não não. tem, não tem, cara, não tem, não tem. Assim, E eu fico indignado, falo, vocês que como exageram pode? muito. Vocês exageram muito. Imagina. Ô, Mauro, mas o mais legal de tudo isso é essa humildade que você tem, é isso que faz você chegar em muitos lugares, é essa humildade. Ô, Mauro, você sempre foi fissurado por música? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Você sempre foi fissurado? Poxa, cara, desde quando eu me conheço, eu já gostava de música, eu já sabia que eu cantava. Ah, não, foi alguém que descobriu que eu cantava? Eu nem percebi isso. Como que foi? Cara, a música ela se despertou bem cedo, assim. Eu sempre tive interesse, assim, por música. Meus irmãos tinham poucos discos, assim, né? Eu venho de família muito humilde, mas eu Sim, lembro que meu irmão mais velho ele gostava de muito daquelas coisas do John Travolta, sabe, né? Tinha os discos de aqueles vinil daquele embalos de sábado à sim, noite, do Grease. E aí sim, sim, sim. era a única coisa musical que tinha em casa. Então eu ficava ouvindo isso, essa trilha sonora desses dois filmes, ambos do John Travolta, porque meu irmão, acho que uma época fez uma peça na escola e foi disso, acho que ele se apaixonou, meu irmão mais velho, que até hoje é meu assessor, inclusive, né? Que É, e legal. aí e aí eu ouvia muito, cara, esse disco, que era a única coisa que tinha para ouvir. Aí depois o meu irmão do meio começou a se interessar por música, decorrente da igreja e tal, e aí ele conseguia emprestar daí os vinis na época, que apareceu do Petra, do Stryper, de bandas antigas gospel, assim, né, dos anos 80 ali. E aí ali eu me descobri, assim, caramba, eu gosto de rock, sacou? Então, tipo, eu ficava tentando imitar o Michael Sweet, né, que é o vocalista do Stryper, que ele dava uns agudão, assim, cantava muito. Eu ficava tentando imitar. E aí minha mãe, ela não gostava muito não, que ela achava que era do demônio, porque por mais que fosse gospel, né? Ela não Sim. gostava, porque tinha, nos finais das músicas sempre tinha umas coisas apoteóticas, assim, tipo uns berros de grito. Uau! E aí eu ficava imitando aquilo e minha mãe estava lavando louça lá na cozinha e ela gritava: Mãe, diabo, tá repreendido! Enfim, essa é minha mãe. Que Aí, coisa, cara, cara. aí eu. Mas assim, e os caras não ajudavam também, né, mano? Os caras eram muito poser, então era o cenário musical da época, então eles se vestiam muito igual a mulher, assim, tipo, tinha os cabelos com aquelas coisas, assim, tipo, era mais mulher do que as mulheres. É, isso é verdade, isso Aí, é mesmo. Isso é mesmo. aí era engraçado, então também não ajudava. Mas foi ali que eu comecei a descobrir que eu curtia rock and roll, né? Então eu tive Uhum. várias fases. Então a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, num tonante, que era um violão muito antigo, assim, que o pastor Hugo até faleceu, né, agora de Covid e tal, que foi, assim, Verdade, foi fez mesmo. parte da minha vida pra caramba, assim, da vida de tanta gente. Sim. Ele enchia a Kombi dele, cara, assim, ele nunca ganhou um tostão com a igreja, sacou? Ele só, ele era advogado, então, aposentado, então ele investia mais do que ele gastava, do que ganhava na igreja. Então, eu acho que praticamente ele nunca recebeu salário da igreja.
a vida inteira, cara. Morreu com 80 e tantos anos fazendo isso. E aí ele tinha mania de ir nas lojas de música e comprar um monte de instrumento e encheu a Kombi da igreja e sair distribuindo lá na comunidade que eu vivia, né? Comunidade pobre e tal. E aí tinha um tonante, cara, que ele deu pro meu irmão e foi ali que eu aprendi a primeira música da minha vida. Sabe que música foi essa? Sem Ah, Jesus, agora que eu fiquei curioso. Qual que era? sem Jesus você pirou, do Oficina G3. Foi a primeira música que eu aprendi Ah, na você tá minha vida. brincando, sério? Sério. Porque ela só tinha. Uma vez eu tava com o Juninho, eu falei Ah, sobre mas é isso. porque ela tem uns acordes fáceis, né? Isso, Ela era facinho, exato, né? só dois. Aí eu falei assim na entrevista, né? A gente tava numa entrevista, assim, numa rádio, sei lá, com a oficina. Aí eu falei, ela só tinha dois acordes, ele só mostra, só muda dois dedinhos, só muda dois dedinhos. Aí o Juninho falou, não, são três acordes. Tá, muda dois dedinhos e vai pra frente, né? Entendi. Mas errado você não tava, né? Realmente era isso. A música tinha três acordes, era Não, uma música fácil. ele que É que tava ele se certo, sentiu exatamente. ofendido por ser três acordes. Brincando, brincadeira. Mas, É enfim, cara, brincadeira, foi assim, brincadeira. isso, a oficina foi uma coisa muito real, assim, foi muito surreal quando eu entrei na oficina, porque, cara, eu aprendi guitarra tirando as coisas do Juninho e tudo. Aprendi baixo Que também, coisa. tirando as coisas do Duca, então foi muito surreal quando eu entrei, assim. Eu imagino, eu ia te falar isso. Eu imagino que deve ter sido muito louco. Eu acho que na hora você deve ter lembrado também dessa história, né? Pô, eu aprendi a música dos caras lá atrás e hoje, de repente, estou Várias. substituindo o A PG minha do nada, né? evolução, a minha evolução, porque assim, a primeira coisa que veio na minha vida foi guitarra, né? Foi cordas e tal. Uhum. Antes do canto. O canto foi o último, assim. Foi o canto, eu fui começar a me mostrar cantando eu já tinha lá para os 15, 16 anos, né? Então, até então, era só guitarra. Então, eu era guitarrista, eu estudava e tudo mais. E eu estudava o quê? O Juninho Afran, assim como vários outros guitarristas, mas o Juninho sempre estava na lista também. É verdade, muitos guitarristas sempre falam bem e sempre falam mesmo do Juninho e tudo. Mas quando então você chegou no Oficina, só para a gente fazer um resumo da sua trajetória com música, mas quando você chegou na Oficina também foi uma coisa muito inesperada. Você não imaginou nunca que você fosse chegar, talvez, no Não. Oficina. E quem que descobriu você e falou, poxa, alguém precisa substituir o PG, esse alguém é o Mauro Henrique. Quem foi que teve a brilhante ideia de fazer isso, cara? Cara, enfim, foram eles mesmos. Foi o próprio Juninho que me ligou, mas enfim, como é que foi como é que foi essa trajetória aí? Foi muito interessante porque, obviamente, eu fui descobrir as coisas que eles já pensavam sobre mim muito depois, quando eu entrei na banda e tudo mais. Mas quando o PG saiu, em que cenário eu estava na minha vida? Eu estava tocando com o Vértice. O Vértice foi a minha primeira banda de rock, é uma banda que eu vivia indo nos Sim, sim, shows sim. lá em Brasília. E No período que coincidentemente, você morou em Brasília, né? não, eu sou de Brasília, né? Ah, tá. Hoje eu tô morando em Santa Catarina e tal, já morei muitos anos em São Paulo e tudo mais. Depois que saí da oficina, enfim, aí eu pude vir para cá, pude ir para Uhum. qualquer canto, porque todo mundo, a banda, né, mora em São Paulo. Mas eu sou de Brasília. E aí, cara, Sim. essa banda era uma banda de Brasília, que foi um dos fundadores, foi o Jean, velho. O Jean Carlos foi um dos fundadores do Vértice, entendeu? Ah, Então, sim. só que eu não conhecia o Jean. Eu entrei muitos anos, já estava na oficina, já estava fazendo maior sucesso e tal. Entrei Já já tinha no gravado o acústico, né, da oficina, já já tinha acontecido um acústico, monte de coisa, PG, né? PG já tinha saído, quase, bem na época que o PG saiu, eu entrei na banda, Isso. no Vértice, então eu tava meio nessa época aí, né? E aí enfim, eles acabavam conhecendo o som do Vértice, porque o Marcelo Elias, né, que era o líder da banda do Vértice e tal, um baita produtor musical, que compôs, inclusive, a letra de Incondicional, junto comigo e com o Josué, O enfim. incondicional é top, é top. E aí, que depois, né, foi pra oficina, mas a música chamava Try to Change, era uma música em inglês e a gente, quando eu fui pra oficina, a gente fez ela em português É e isso que eu virou ia te Incondicional. perguntar, porque tem a versão em inglês, então não fizeram uma versão em inglês, ela já era em inglês, é isso? Ela era em inglês, é uma pira essa música, porque ela era em inglês, ela chamava Try to Ah, Change, mas falava já sobre amor incondicional. E aí, quando a gente fez a tradução, aí eu lembro que eu fiz a tradução junto com uhum. o Jean, na casa dele, falando com um brother nosso do Japão, mas que é um americano, enfim, uma pira. E a gente fez a tradução e virou a incondicional em português. Aí, beleza, aí a Ah, gente resolveu também fazer a versão da mesma música, só que com essa letra um pouco alterada, que virou Unconditional.
Então ela tem duas versões em inglês, essa música, e uma versão portuguesa. Uma bizarro isso. Mas enfim, voltando à oficina, voltando ao Vértice e tal, com essa minha transição. Então o Oficina, ele chegou a ouvir o Vértice, né? Isso eu, obviamente, só descobri quando eu entrei na banda, que eles me falaram. Que foi bem na época que o PG saiu. Então eles cogitaram de me colocar na banda, só que, obviamente, eles estavam, né, enfim, na época ali um pouco machucados, meio melindrosos, né? E o Duca e o Jean incentivaram muito o Juninho a cantar e tal, essa foi a história. E aí o Juninho começou a cantar, né? E só que assim, mano, era muito pedrada pro Juninho, porque o Juninho é um baita guitarrista, ele tinha que ser um baita cantor, assim, cara, é fogo, velho, né? Não é fácil. Sim. Aí eu acho que Não é... isso saturou um pouco o Juninho e eles resolveram me chamar, né? Que foi já depois de 2 discos, né? No Depois da Guerra. Foi aí que o Juninho me ligou e eu enlouqueci, né? Falei, caramba, nunca tinha ido a São Paulo, não tinha nada, cara. Eu era um cara de Você achou que era uma Brasília. trollagem na hora da ligação? Você achou que era uma zoeira, que era uma trollagem? Com certeza. Certamente. Né? Então foi loucura, cara. E mudou minha vida. Foi uma Muito baita legal. crescimento, experiência. Eu vivo falando assim, né, que obviamente, cara, vocês não conheceriam o Mauro se eu não tivesse, obviamente, passado talvez pela Sim, oficina, né? Assim, obviamente, só Deus sabe os caminhos de todos, mas eu sou um sim. cara muito sincerão, assim, né? Então Uhum. eu sou muito grato à oficina, cara. Poxa, muito bom. E você também, ô Mauro, acabou tendo a sua escola, né? A sua escola praticamente foi uma oficina, a sua faculdade, Sim, a sua sim. pós-graduação. Você acha que tudo que você queria inventar, o que você queria fazer, você conseguiu na oficina? Você acha que você conseguiu? Poxa, às vezes eu inventava, eu tinha uma sugestão, uma ideia que eu queria fazer, e os caras deixou e foi legal. Eu consegui colocar a minha Não, ideia em tal coisa. não, a parte criativa na oficina é muito aberta, isso é muito bom, assim, né? Obviamente, eu acho que eu consegui manifestar mais isso no último disco, né? No Histórias de Bicicletas. No DDG tem Sim, músicas, a música, por exemplo, Muros, tem várias músicas assim que eu compus junto, ainda não, eram músicas que ainda não, meio que não existiam ainda. Boa parte já estava já rolando. Então, a minha contribuição no DDG foi basicamente nos arranjos vocais, sim, e na finalização de algumas letras e em algumas músicas. Obviamente, Incondicional veio comigo, que já era da minha banda antiga, que o Vértice depois sim. virou Full Range, né? Virou uma banda que a gente queria só cantar música em inglês. E veio com a Try to Change, que virou a Incondicional e tal. Quando eu entrei na banda, eles já pediram essa música, eu conversei com os caras e foi bem tranquilo. E é isso, assim, basicamente. Mas quando foi o Histórias e Bicicletas, aí sim eu abri meu computador assim com 50 mil músicas lá que eu vinha, Sim, as sim. ideias, né? Eu já trabalhava com produção 8 anos antes de entrar no oficina, né? Então eu já trabalhava profissionalmente na música, com produção Sim, sim. musical, dando aulas também lá em Brasília e tal. Então, até no Melodia, né? Que é um meu amigo até hoje, o Aldo, que é o dono do Melodia, que é um complexo assim enorme em Brasília, parece uma guitar center, assim, uma baita de uma loja, de estrutura com loja, estúdio de gravação, estúdio de ensaio, escola de música e ainda tem um cafezinho. Ainda tem um cafezinho. Ainda tem um Ô, cafezinho. Mauro, e o Histórias e Bicicletas tem a ver também com parte da sua história com a Jaque e tudo, né? Total. Pelo que eu entendi, é uma homenagem, assim, né? Com o Não, que você não, a, fez, ou a não? homenagem não Ou foi uma acabou coisa. sendo, sim, uma questão de homenagem? A homenagem foi uma coisa meio que natural, assim, partiu até muito dos caras, assim, Uhum. obviamente eu não ia falar, vamos fazer homenagem à minha esposa que faleceu, Não, sim, sim. né? Não faz muito sentido, mas Mas eles sabiam da é, história. não, claro, eles viveram junto Ah, então. comigo. Sim, sim. Eu estava em São Paulo, então assim, quando aconteceu, a gente ia Uhum. começar a compor o disco e a Jaque ficou com câncer. E aí, então eu dividia o meu tempo indo em hospital, sacou? E trabalhando, porque eu precisava trabalhar, a gente precisava lançar o disco, a gente já estava quase há Sim. 5 dias, 5 dias, 5 anos sem lançar discos, sem lançar um trabalho e tal, um álbum. E a gravadora, né, tava no nosso pé, assim, com razão, né? A gente sendo muito enrolado como músicos enrolados. E aí a gente conseguiu. Então, eu entre as quimioterapias dela que eu ficava lá, né, obviamente não tenho família em São Paulo, então a minha mãe e a mãe dela, né, na época Uhum. ficavam revezando, indo de Brasília para Pô, São que Paulo legal isso. para me ajudar. Por quê? Porque eu tinha que fazer show, eu tinha que continuar, não ia travar a banda,
também, e até porque é o meu sustento, né? Então eu precisava muito do dinheiro para pagar os tratamentos dela e tudo mais. Então, beleza, vamos lá, vamos começar a compor. Só que, poxa, foi nesse momento. Então, as músicas, por exemplo, a primeira música que a gente começou a trabalhar foi a música Confiar, né? A música da Oficina. Vou confiar e descansar, né? Então essa música, ela tem um significado muito, muito grande para mim, porque o início dela, o sentado, cansado, na realidade, não era sentado, a gente poetizou para ficar melhor. Mas o que aconteceu nessa música, cara? Eu tinha acabado de receber a notícia, foi tirada a biópsia, né? Fica naquela, putz, é um câncer, não é? É o quê? É um câncer maligno, não é maligno? Ou é um câncer ok? É maligno, mas tipo assim, velho, dá pra tratar, aí você vai, tipo, só vai piorando o negócio, sabe? Aí até que o médico olhou pra mim, o cara que conhecia meu trabalho, gostava de mim, foi ele que fez a biópsia, ele olhou assim pra mim e fez aquela cara. Aí eu já comecei a chorar e tal, não sei o quê, né, aquele terror, assim. E ela tava na UTI, né? Então eu não podia ficar com ela, porque ela ficava acompanhada o tempo todo, assim. Eu era meio grilado, assim, mas ela nunca pode ficar só. Então, ou sou eu que estou lá, como eu ficava a maior parte do tempo, ou é a mãe dela, ou era a minha mãe, né? Que fazia umas comidinhas muito boas para ela, que ela gostava. Então, burlava o hospital, porque eu não Então, a sua gostava mãe mais era uma da comida. excelente sogra, né, cara? Isso que é Total. sogra, né, cara? Total. E é Poxa, boa no garfo, ela, bicho. ela E boa no garfo não, passou isso boa muito certo. em fazer comida. Enfim, aí, cara, aí eu recebi essa notícia e eu lembro que eu já tinha feito todo tipo, mudado a minha vida em prol dela, porque eu tinha mudado para uma casa próxima ao hospital para justamente ficar perto para minha sogra e na época e a minha mãe irem, né, para lá e tal, porque andar de metrô em São Paulo é um inferno, né? Uma vez eu Pô, tentei, deu são errado, muitas linhas, é deu verdade. muito errado, não tinha Uber ainda na época. Então, tipo assim, eu falei, cara, Você andou de metrô, só um parênteses, ô Mauro, desculpa te interromper. Você andou de metrô 6 horas da tarde na Estação da Luz? Na já, Sé, já, ou na já Barra andei, já Funda, andei de no metrô, São Brás? Você Paulo. passou por isso? Eu já andei, cara, já andei de onda, assim. Tem essas besteiras não, andei de ônibus, tem essas besteiras não, porque é artista, não sei o que, isso é besteira, isso é Não, eu tô idiotice. dizendo de você andar numa hora dessa, que é muita gente mesmo. Ah, é seis claro horas que da tarde numa se eu Estação da posso Luz. evitar, eu evito, né, cara? Eu evito. Mas eu cheguei a andar, já cheguei a andar. Já peguei, é bizarro. Enfim, aí, cara, aí o que que acontece, cara? Aí quando eu tava voltando do hospital a pé, porque eu morava próximo, né, então só tô criando esse contexto para explicar isso, Sim, claro, fica à vontade. eu tava indo encontrar com os caras da banda para a gente começar a escrever o disco, a escolher a música. Na realidade, a gente já tinha escolhido qual seria a música. Essa música era uma ideia que eu já tinha, então foi a música que eu abri o computador e mostrei, e eles gostaram pra caramba e tal. E beleza, vamos fazer essa música, mas vamos começar a pensar na letra. Tu já estava nessa vibe, né? Eu tenho mania de quando eu gravo uma ideia, eu já deixo meio que tudo muito produzido, muito pronto, assim, mania de produtor, né? Então eu já faço a música com estrofe, refrão, tudo não sei o que bonitinho, já uma melodia, mas ela não tinha letra. Eu gosto de fazer a letra só quando tá quase a música acabando, aí eu vou pensar na letra, porque aí aquilo vai me transmitir alguma coisa e eu começo dali a escrever. Mas enfim, e aí a gente estava nesse processo da letra, cara, e eu, pô, voltando literalmente chorando, né, para casa, para encontrar os caras da banda para compor e veio isso, cara. Na realidade, eu não estava sentado, eu estava andando, cansado, porque, nossa, eu estava esgotado, sem dormir vários Imagina. dias, é, fechando os olhos para tentar entender, né, tudo que estava acontecendo. Então, a letra, ela veio disso. Tanto é que eu peguei o celular andando e comecei a escrever o início da letra, né, que que seria andando cansado, né? Mas andando cansado não dá. Então, beleza, vamos colocar sentado, cansado, fecha os olhos para compreender, né? Essa letra é Ou seja, top. porque a razão, ou seja, o que estava acontecendo estava difícil para mim, para assimilar. Né? Sei que a razão não respondem. Na realidade, era não correspondem, mas por cantar não correspondem não dá. Então, não respondem. Ok, vai dar. Não respondem aos meus anseios, aos meus desejos. O que era o meu desejo? De receber uma notícia boa, cara. E não recebia nem ferrando uma notícia boa quanto ao câncer da minha esposa. Então, ou seja, é uma música muito realista, sacou?
Sim, sim. E eu cheguei com esse Dá para início. sentir a verdade em você falando, e quando a gente escuta, a gente sente que você Que colocou louco. todo o sentimento na hora da gravação, nessa música. A gente sente isso mesmo, de verdade, Mauro. Dá para sentir. Agora você contando a história, né, da música. Eu acho Sim. que muitas pessoas também que vivem numa situação difícil, né, que seja ela com câncer, seja com outro tipo de uma doença, ou seja com uma situação de uma perca de um filho, de alguma coisa difícil, a É, pessoa mano. Nossa, vai ouvir, vai se identificar muito com essa música, né? Com sim. essa letra que é muito top e é muito forte. Olha, eu ia deixar um pouco para frente o lance do seu documentário, que, Tá. Mauro, na boa, você merece o Oscar 2021 por esse documentário, que é muito Ai, top. Gente, eu sei que legal. vocês gostam, tá um monte de comentário aqui, canta isso, faz feat com Rodolfo Abrantes, estão falando um monte de coisa aqui. Eu sei que Ó, você o já Rodolfo conhece a agora tá história do perto, que ele mora Mauro. aqui em Balneário, eu tô morando em Floripa. É verdade, é verdade, é verdade. O É Rodolfo é da verdade, hora. é verdade. E o que acontece? Eu sei que você já conhece a história do Mauro, ele foi sim do Oficina, ele é que canta a música aí, o Descanso, o Herege, Pequeninos, Essência, todo mundo já sabe disso. E o Loop Session, que foi a maior ideia do século que você teve com o Guilherme de Sá, o Leonardo Gonçalves, o Eli Soares. Cara, foi perfeito, foi sensacional. A gente já sabe disso. Mas o que eu queria pontuar hoje, nessa conversa mesmo, era a questão do documentário que Legal. saiu, né? Aí para todo Sim. mundo ver, tá lá no seu canal para todo mundo ver. Eu assisti as 3 partes e eu achei sensacional e assim, é uma reflexão muito grande. Mauro, eu já amo demais você e depois de ver isso aí, triplicou. Eu acho que quem já gosta muito pela sua maneira, como tem gente falando aqui, o carisma, tudo, cara, a gente vai amar você ainda mais depois de quem assiste esse documentário, porque tem que ser muito forte. Eu imagino isso que você conta é uma coisa que você resumiu para contar, mas deve ter muito mais coisas. E cada vez que eu via, Mauro, um vídeo no hospital, você cantando junto com ela, eu falava, gente, que é isso? Eu estou aqui forte para não chorar de novo. Mas, assim, Mauro, é incrível assim a reflexão que isso traz para nós, porque é muito fácil quando tá tudo legal, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não preciso me preocupar com nada. Mas e quando vem um problema, uma adversidade assim, desse jeito, com essa proporção? Então é algo que traz uma reflexão muito grande, a gente ter uma confiança, um descanso mesmo com o eterno. É ter um descanso mesmo. E a gente entender isso e viver isso. Então, eu achei sensacional. E você pensou muito na hora de fazer esse documentário? Como que foi toda a construção dele, né? Você falou, poxa, eu vou fazer 3 partes, tem a primeira parte da consciência, depois tem a segunda parte do descanso e a terceira, não, não é descanso, não lembro agora. E a terceira que é o A segunda é fruto, a prática e a terceira é o prática, fruto. verdade, prática. E a terceira é o fruto. E, cara, a maturidade também que a Karine falou A no Karine mandou bem, né? documentário. A Cara, Karine mandou bem. sensacional. E deu para sentir, Mauro, de verdade. Deu para E sentir que foi foi de dela, verdade cara. o E que ela foi dela. falou. Foi muito Foi de louco, porque foi o coração. Não flow foi assim, dela. ah, o meu marido pediu para dar um depoimento. Não, não Não, foi não, isso. não pediu, Não sacou? Não foi. pediu. Assim, indo já dela, foi um lance muito louco, porque ela não estava muito preparada. Assim, vamos lá, vou explicar. O documentário não foi uma coisa predeterminada por mim, né? O que foi predeterminado por mim foi o clipe. Eu queria, porque assim, eu estou finalizando, assim, eu estou lançando vários singles já faz um tempo. Então tem mais Sim, dois sim. singles, eu vou lançar mais dois singles. Já dando spoiler que esse próximo single, a música não é minha, é do Estevão Queiroga, obviamente com arranjo meu, Ah, fazendo, ele também é top. Ele eu também dando a é o minha mestre. O cara é roupagem. o mestre, cara. O cara é o mestre. Eu amo o Estevão. Beijo, Estevão. Hoje mesmo eu tava falando com ele. Então, assim, cara, então eu vou fazer mais duas músicas e aí vai fechar o álbum aí, que eu acho que vai dar cerca de 10 ou 12 músicas, enfim, eu não contabilizei. Mas eu queria muito que a música Descanso estivesse nesse meu primeiro álbum solo, sacou? Depois da Oficina e tudo mais. Então, era uma coisa muito, muito pessoal. Eu queria muito, e eu já tinha essa versão que ela foi compilada durante as minhas apresentações, né? Assim, eu comecei fazendo só no violão, aí depois só na guitarra, aí daqui a pouco eu falei, poxa, pro Mike e pro Rubens, poxa, vocês podiam entrar no final da música, assim, sabe? Só, tipo assim, aquela coisa bem inesperada. Então isso foi muito Eu gostei natural. da descanso assim com a guitarra e eles entrando depois. Ficou muito É louco. muito inesperado, ninguém espera que vai entrar, né?
Então, Claro. essa foi a ideia, né? E que eu já tocava isso ao vivo em algumas apresentações, em poucas apresentações que a gente fez assim, que veio a pandemia e tal. E aí eu fiquei com a minha cabeça esse roteiro dessa transição, né? Ou seja, poxa, como é que seria o vídeo dessa música? A gente sempre pensa, pelo menos eu penso muito sobre isso, né? Quando eu faço uma música, eu já penso, como é que seria o vídeo disso? Então eu não pensava, obviamente, naquele cenário, naquele local, mas eu pensava em dois locais, ou seja, em dois ambientes, sei lá. Então, tanto é que eu comecei a ideia em ser, sei lá, numa casa velha, numa cabana, uma coisa assim bem rústica, que eu gosto muito dessas coisas, né? Olha aqui pelo meu estúdio é assim, né? Tudo rústico. Então, É, bonito. aí, então, cara, aí a ideia, quando eu falei para o Felipe Matos, que foi o diretor, né? Que trabalha com a Cara, gente que na Rabrock, qualidade, que direção. que Muito trabalha com a top. gente na Rabrock, né? Então ele faz parte da Rabrock Filmes, né? Enfim, e aí eu falei, eu numa reunião com ele, até com o Cid também, que é o CEO da Rabrock, que trabalha comigo há anos já. E aí eu falei, cara, a minha ideia é ter uma transição. Eu vou começar na guitarra e eu quero fazer uma parada de captação, onde eu vou andar, eu vou encontrar, eu vou para um outro ambiente um pouco, talvez um pouco mais amplo, e eu encontro com a banda e toco. Então isso era uma coisa que tinha na minha cabeça. Só que assim, o Felipe deu um ralo e achou aquele lugar maravilhoso e tal, e fez uma equipe maravilhosa. Enfim, foi excepcional, assim, cara. E a organização dos caras, tudo cravado, assim, mano. Pela primeira vez eu terminei uma gravação de vídeo assim, tipo, antecipadamente, cara. O cara deu um deadline a tal hora e terminou antes, sabe? Assim, uma equipe maravilhosa. Enfim, aí o que que aconteceu, cara? Eu só tinha essa ideia do clipe. Aí foi ele, nessa reunião, que ele falou, cara, você não acha que legal, é, tipo, a gente... Como é que vai ser a divulgação e tal? Eu falei, não sei, normal, velho. A gente faz uma campanha de divulgação pro clipe e tal. Ele, o que que você acha de a gente fazer um mini doc antes de você lançar o clipe? Ah, como assim? Aí ele Hum, começou. Foi a ideia dele. Ele falou, cara, porque ele pesquisa muito, né? Então, ele foi e pesquisou, tipo, tudo, assim, sobre a minha vida, sobre tudo, tal, 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 tal. Ele gostava já, né? Obviamente, do meu trabalho e tal. E aí ele falou, cara, é uma história muito forte para você não fazer uma parada. É muito conteúdo aqui para você desperdiçar. Aí eu, caramba, legal, velho. Eu comprei a ideia dele e aí, beleza, então tá bom. Então eu vou escrever o roteiro no sentido do que eu quero dizer, do que eu quero passar e tal, e a gente grava. E aí ele veio aqui para casa, inclusive, né? Todos os takes do documento foram feitos aqui. E, e aí eu gravei tudo e ele levou para casa. E ele montou tudo, cara. Montou tudo. Ele foi atrás das não, imagens, ele fez tudo assim, e montou e me apresentou. É isso aí. Aí eu, eita ferro, velho, mandou muito, cara. Aí eu gostei, enfim. E aí a gente começou a trabalhar, cara. E aí, nesse roteiro, assim, quando eu fui escrever, o texto todo é meu mesmo, né? Eu queria trazer uma ideia que não fosse só o advento, ai meu Deus, a minha esposa faleceu de câncer. Por quê? Porque todo dia muitas pessoas morrem de câncer. Eu sim, queria sim. trazer, eu queria trazer a consciência, o que foi trabalhado no nosso coração para a gente suportar uma situação complicada como essa. Ela né, morrendo tão nova, morreu com 34 anos, ela era 5 anos mais velha que então eu tinha 29 anos na época. Então, para mim, então foi fogo, mas eu queria mostrar. O intuito do documentário é mostrar a consciência, por isso que começa com consciência, porque quando o ser humano adquire consciência, mano do céu, muda a vida, muda a percepção de vida. E o evangelho é isso, é uma consciência, entende? É uma consciência, é um ideal, é uma consciência que você absorve isso, e isso vira parte orgânica sua. Por isso que Jesus fala, ou então, para ter vida eterna, ele fala assim, você precisa, eu sou o pão da vida, você precisa comer esse pão. Aí a galera, hã? Você tá louco? Aí tipo, não. Aí ele, pô, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Pode ser canibal, velho! Tipo, aí ele, putz, como é que eu vou traduzir uma coisa divina, cara? É uma parada divina. Porque, pô, a gente tá falando de algo metafísico, né, mano? Algo de infinito. Como é que eu vou traduzir isso? Então, as palavras que eu tô falando são espírito. Você precisa comer isso. Isso precisa ser parte vital. Isso é permanência. Aí quando você. É como se fosse
ativasse um sexto sentido em você, né? E aí, a partir do momento que você vive nesse sexto sentido, entre aspas, né? Só para tentar explicar o que Cristo tentou explicar e o que é realmente difícil explicar, porque somos seres finitos falando de algo infinito, porque o infinito é o que nos sustenta, então é complicado falar sobre isso. Aí ele traduz, ou seja, minhas palavras são espírito. Essas palavras, elas precisam entrar na sua mente, na sua consciência e fazer sentido. Aí, a partir desse momento que faz sentido, aí você tem uma nova concepção de vida. Por quê? Porque quando faz sentido, cara, a morte física, ela não é mais a mesma coisa do que para o humano normal. Então, como Estevão Queiroga disse em um disco que ele acabou de lançar, que eu estou viciado, a segunda música do disco, né, depois do interlúdio, a segunda música, tem uma música que ele fala assim: todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de morrer. Um medo é o que apavora a humanidade. Vem um Covid desse, vem uns bagulho desse, o que acontece? Todo mundo fica louco, velho. Fica louco. Verdade. Aí eu vou contar uma experiência aqui para vocês que eu tive esses dias no mercado. Vou abrir para vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Tá? Eu tive uma experiência há uma semana atrás, quinta-feira retrasada. Cara, foi a experiência uma das mais loucas da minha vida. Eu entrei no mercado com minha esposa e com o Cid, que é o da Rabrock, um brother meu, a gente vive junto aqui. E a gente estava indo, inclusive, a gente deixou o carro no mercado, porque o restaurante que a gente foi estava lotado, e a gente deixou o carro no mercado, porque lá é mais barato o estacionamento. Aí eu falei, não, e beleza, a gente vai ali, compra um produto e ainda não precisa pagar o estacionamento. Malaco pra caramba. Olha, quem falar que nunca pensou nisso, que não fez uma coisa dessa, é uma hipocrisia muito grande. Eu vou lá e compro o produto. Quem falar que nunca fez isso. Certo. Aí eu fiz, e era do lado. E a gente voltando pro mercado e tal, quando eu chego no mercado, eu falei, putz, mano, a gente vai viajar agora, porque eu ia buscar o Mike lá em Joinville, para ele vir aqui para casa, para a gente ficar junto no final de semana e tal. Ele tava tocando com o Projeto Sola, até os caras aproveitaram, eu já cantei com eles lá no evento lá. Enfim, aí, cara... Esse projeto é top, hein? O Projeto Sola é muito... Projeto Sola, os brother. A banda eles de pastores presbiterianos. A banda de 2 Guilhermes e 2... é muito engraçado. É verdade. Aí, cara, mano, quando eu entro no mercado, aí eu falei, cara, vou tirar uma grana aqui no caixa rápido, porque eu tô sem dinheiro e tal, e a gente vai pegar a estrada, vai viajar umas 3 horas e tal, então, pô, vou pegar. E aí foi uma galera comigo, assim, né? A galera, assim, tipo, foi o Cid, o André, que é da Rabrock também, e o Lipe, que a gente pegou lá no Balneário Camboriú, que também trabalha na Rabrock. Aí, beleza. 4 caras aqui no carro e tal, beleza. Aí, velho, quando eu entrei no mercado, tinha um cara gritando, cara. Um cara gritando, ele tava com o carrinho. Aí eu, tipo assim, eu não entendi muito, que eu entrei assim, já fui pro caixa e tava dando pau no caixa rápido e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu ouvindo só a história assim por detrás de mim, né? Aí o cara gritando, falando assim: gente, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo ajuda porque eu trabalho em construção e por causa do Covid parou a construção há 2, 3 semanas e eu não tenho como alimentar minha família. Eu só estou pedindo para que vocês paguem isso. Aí, quando ele falou isso, eu olhei para trás e ele estava com um carrinho assim perto do caixa, com uma cesta básica e uma caixinha de ovo, cara. Sei lá, isso ia dar uns R$60, R$50, sei lá. Aí eu olhei assim, eu olhei assim para todo mundo, mano, o mercado cheio de gente. E é invisível, o cara é invisível. Mano, me deu uma revolta, cara. Aí eu só levantei a mão assim para ele, assim. Aí na hora que ele tá. E ele, gente, me ajuda. Tipo, imagine a humilhação, mano, de um pai de família que é trabalhador pedindo pra galera alimentar ele, cara. Isso foi agora, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Mauro? Que eu também sou assim, viu? Eu fico revoltado. E eu sou daqueles loucos que, se eu tô num lugar, alguém fala assim: ó, estou com fome. Você pode, por favor, me pagar alguma coisa que eu tô com fome? Ou seja, a pessoa não pediu dinheiro. Ela quer comer. Eu falo, então, senta aqui, vem cá, vem aqui do meu lado, vamos conversar e vamos comer.
E aí, uma vez aconteceu isso, cara, você tá chamando ele aí, ele tá aqui toda hora pedindo comida. Eu falei, meu amigo, eu vou pagar, dá licença. Falei, vai sentar aqui. Cara, eu comecei a conversar com o cara foi da igreja, o cara tinha trabalho na igreja, o cara era advogado, Mauro, e estava na rua, advogado e estava na rua. O cara estava na rua, ele trocou uma ideia comigo, fiquei ali conversando com ele, ele comeu e ele começou a chorar. Ele disse, pô, faz muito tempo que eu não tomo um refrigerante. E ele Caraca. estava só pedindo para comer. E estava do jeito que você falou, estava invisível. Estava todo mundo assim, tipo, olha, dá licença, eu estou fazendo minhas coisas, eu não estou ouvindo ninguém falar. E esse caso que Sim. você está falando é uma coisa muito interessante. Aí, Poxa, um aí, mercado com tanta gente e ninguém está vendo o cara não, pedindo uma cara, ajuda, cara. eu fiquei assim, ó, sério isso, cara. E aí Pô, eu imagino. eu tava tentando tirar ali o dinheiro e tal, o caixa não tava funcionando direito. Então dei o meu cartão para minha esposa, que eu tava sem dinheiro, dei o cartão, falei, Chu, vai ali e tal, ajuda, né? A Chu é a Karine, né? Eu chamo ela de Chu. Aí ela foi lá e tal, não sei o quê. E na hora que eu levantei a mão assim pro cara, ele parou na hora, velho. Eu olhei assim para ele, só levantei a mão assim, aí ele, tipo, ele. Ah! Aí ficou quieto, cara. Aí foi lá, chupei isso aqui, daqui a pouco ele veio, deixou as compras no chão e falou, mano, obrigado por ter se preocupado com o próximo. Aí eu pensei, mano, eu acho que Jesus falou comigo. Jesus falou comigo, E sacou? você também já é um cara legal, você é o do bem, você já serve a ele, você entende o que é amor ao próximo. Você Não, foi o ele era único que deu Jesus, atenção para ele era ele. Jesus, cara. O cara era Jesus, Sim, entendeu? E sim, a sim. galera não entende. Por exemplo, a galera que tá aqui, ó, comentando agora, tá entendendo nada do que eu tô falando. Por quê? Tá falando qualquer asneira, tá falando, isso, aquilo, isso aqui. Mano, Jesus falou comigo, cara, através de um cara que estava precisando de ajuda, sacou? Esse é o rolê da vida. Vocês precisam entender isso. Senão, vocês vão ficar alienados. Esse é o rolê. É, e uma É frase isso aí. que eu até anotei, que você falou no documentário, que eu achei louco isso, foi assim, qual é a real doença do ser humano? Às vezes é essa doença, né? Essa talvez é a doença do ser humano. Cara, quando você falou isso e aparece as imagens, aparece você falando e eu vendo esse documentário, por isso que eu falo, você merece o Oscar 2021, gente. Você que gosta de ficar cuidando da vida dos outros na internet, você que gosta de ver um monte de palhaçada, por favor, tire um tempo para assistir o documentário, que tem três Aí, eu tô. partes Ó, maravilhosas, ó, aqui o do Bruno Maureen. falou. O Bruno falou, eu tô entendendo, Mauro. Obrigado, Bruno. Você me deixou feliz. Você me deixou É, feliz. o Bruno Reis. Bruno Reis está falando mesmo aqui bastante. Ô, Mauro, e realmente isso é a doença, talvez, do ser humano, né? Eu achei essa frase muito legal que As você pessoas, colocou. elas vivem num mundo à parte, cara. Não olham pro próximo. E o Sim, evangelho é olhar pro sim, sim, próximo. O resumo da sim. Bíblia, cara. Ah, eu leio tudo, eu li a Bíblia, eu faço campanha para ler a Bíblia toda em um ano. Ok, você já entendeu qual é a síntese da Bíblia? Qual é a síntese da Bíblia? A síntese da Bíblia é simples, meu irmão. Amar não é amor, não é exigir amor, é amar, é doar amor. Amar o próximo como a Sim. ti mesmo e amar a Deus. Essa é a síntese, cara. Amem. E sabe o que é louco isso, mano? É que eu tenho experimentado em cada vez que eu amo mais, eu desfruto de um êxtase interior espiritual bizarro. Isso é bizarro, sabe por quê? Porque eu nasci na igreja, cara. Eu nasci na igreja, Sim. velho. E eu só tô sentindo isso agora, com quase 40 anos. Não, você não tem quase 40, não. Imagina, Tenho, cara, 38. imagina. Mauro Henrique não tá chegando nos 40, gente. Que Oxe, mano, eu absurdo, vou que é ficar isso? velho. Eu pinto meu cabelo, porque se eu não pintar, vai ficar muito Mas eu feio. não posso falar nada, Mauro, que eu já passei dos 30 também, a gente já passou, então deixa isso para lá, por enquanto. Da Mas, hora. Mauro, eu achei isso muito legal. E outra coisa que eu anotei aqui também foi que você falou que passou um ano e meio, né, com essa luta com a sua ex-esposa, né, com a Jaque, tudo. Cara, e eu imagino que deve ter acontecido durante esse um ano e meio, cara. Deve ter sido muito sinistro, assim, Sim, para você. Mas o que eu mais achei legal foi que você falou, poxa, a minha mãe me deu um apoio, a mãe dela também deu um apoio, sim, sim. porque se não tiver a família também, se tiver ninguém dando apoio numa hora dessa, cara, quem é que vai fazer, né? Quem é Fica que mais vai fazer difícil. alguma coisa? Fica mais Né? difícil. E sabe o que eu achei mais legal nisso, ô Mauro? Porque hoje tem muito cara falando rasgado, porque eu sou assim mesmo, tá, Mauro? Não liga não que eu sou louco mesmo. Tem muito cara safado, que é assim, pô, a mulher adoeceu, larga lá e vai embora. Não cuida, não faz nada. Tipo assim, ah, como que vai ser minha vida agora? Vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para poder ficar no hospital, para eu poder fazer isso. Tem que trabalhar, tem que cuidar. Então tem cara que é safado. E tipo assim, não fica. Não lembra da promessa que faz no casamento, que é na Te- saúde, na Teve uma, doença e em tudo, né?
teve uma situação muito interessante, né? Porque, enfim, a minha concepção é, pô, se você ama, ama, né, mano? Não tem muito essa, né? Mas, enfim, Sim, sim. teve um episódio muito interessante quando eu tava voltando de um show, assim, tipo, cansado pra caramba, e às vezes, muitas vezes, era comum eu ir do aeroporto direto pro hospital. Então eu tava com violão nas costas, assim, chegando no hospital pra revezar, pra liberar minha mãe ou a mãe dela, e eu Uhum. ficar lá com ela, vindo de show e tal. Aí eu encontrei com a médica dela, assim, né? Que era a doutora Vivian, assim, e ela era um amor de pessoa. E médico normalmente, né, é treinado para não se envolver muito com o paciente, mas ela não conseguiu não se Sim. envolver. E, eu cheguei na hora, assim, ela me viu cansado, assim, eu entrei no elevador, virado de noite e tal, assim, né, pô, viajando no avião. Aí a doutora falou assim, isso que você tem, Mauro, com a Jaque, assim, é raro, viu? Aí eu olhei assim para ela, do que você está falando? Muitos pacientes são abandonados pelos maridos. Aí eu entendi, beleza. Aí, cara, não sei se você viu lá, né, o terceiro episódio do documentário que é sobre a Ana. Sim. Inclusive a Sim, Ana, a história da Ana. é, Depois ela fala da amiga dela também. Você cita é, sobre a amiga a dela. Ana, a Pô, Ana, que inclusive eu história. peço a oração de vocês aí pela Ana, porque ela não tá bem, né? Ela tá num estágio bem avançado do câncer, metástase, tá no cérebro, tá na coluna, tá em tudo, ela tá em cadeira de roda, enfim, tá bem difícil. E a Ana, ela tem dois filhos, né? Um adolescente, um outro pré-adolescente, enfim. E aconteceu isso com ela, cara. Assim, o marido abandonou ela, cara. Abandonou ela, assim. Eu fiquei de cara, assim. Ele Caramba, abandonou, que ele coisa. abandonou ela. Então, isso é. Aí eu entendi o que a doutora Vivian disse, né, e tal. Que, tipo, não aguenta, né, cara? É difícil, assim. Eu mandei mensagem para ele. Eu mandei mensagem para ele falando para ele não fazer isso, tal, porque ele ia se arrepender disso, porque, pô, é uma baita culpa, né? Que a pessoa tem que viver. Mas isso acontece. Mas o mais louco, cara, é como, putz, mano, como quando a gente adquire essa consciência que eu tô falando, como Deus trabalha na nossa vida. Você conversa com a Ana, mano, é uma coisa surreal, velho. Ela tá toda lascada Poxa, eu e não imagino. sei o quê, e ela fala de Deus assim. Mas a minha mente, Mauro, ela fala todo dia, minha mente está em Deus, eu estou em paz. Esse é o rolê. Cara, que forte. Muito forte, Mauro. E não precisa dizer mais nada. Se ela já falou isso, a gente não precisa nem falar mais nada. Ô, Mauro, isso é uma coisa muito importante. Eu tive uma prima que ela morreu também, infelizmente, muito cedo devido ao câncer. E, cara, o cara era só namorado dela, eles estavam planejando, já estava começando a construir a casa, já tinha construído uma boa parte da casa, eles estavam planejando muita coisa, né? E aí, infelizmente, a minha prima faleceu, mas o cara permaneceu com ela, Mauro, até o final. E até hoje, ele não conseguiu casar com ninguém porque ele ainda está vivendo esse trauma da perca da minha prima, né? E então ele tá assim, ele mesmo falou que ele não casaria com mais ninguém, que ele não ia achar ninguém como ela, né? E eu achei isso muito interessante, que ele permaneceu até o final. Isso que ele não estava nem casado, hein? Ele não estava nem casado, mas ele já jurou, né? Ele fez aquilo que todo mundo fala no altar. Ah, eu prometo na saúde, na doença, na isso, naquilo. E no fim ele ficou com ela de fato até o final. E assim, cara, esse seu documentário é muito bom. E esse assunto também que a gente trouxe aqui agora, da pessoa permanecer até o final com a pessoa, isso é muito importante, porque se você prometeu, e é o que você falou, poxa, se é alguém que eu amo, é claro que eu tenho que estar. Você Tipo, pensou, olha, mano, por um lado, então eu tenho que você não trabalhar, ama. As mas as pessoas, pessoas me apoiando, né? as pessoas não sabem o que é amor, cara. É isso que eu vejo. Não, As não faz pessoas acham ideia que disso. amor é porque viu uma pessoa que supriu ela em alguma coisa, né, alguma Sim, carência sim. dela, e aí ela acha que isso é amor, porque a pessoa supriu. E não, amor é quando você tem uma vontade de doar, sacou, para pessoa, de se doar para a pessoa, de verdade. Isso é amor. Agora a galera confunde, acha que amor é quando a outra pessoa doa para ela e ela se supre, e ela, uau, legal, cara, ela me supre. Não, amor é doar, por isso que Jesus falou que dar é melhor que receber, basicamente. É verdade.
Então, Mauro, e com tudo isso foi aonde surgiu a canção Herege, que tá um monte de gente falando aqui nos comentários, até pedindo para cantar, que é realmente uma letra muito forte. Olha, Mauro, eu vou falar uma coisa para você, às vezes a gente ouve cada música que é muito nhenhenhé, mas eu acho legal isso, a gente falar uma verdade, falar de uma forma que todo mundo entenda, uma linguagem mais popular, usar frases, palavras que você fala, poxa, eu nunca imaginei ouvir uma palavra dessa numa música, né? Eu acho que a Uhum. banda Resgate fazia muito isso e faz muito isso, de Sim. trazer, que nem eles colocam lá, abrir a porta para o jantar, abrir a porta para a verdade e a vida entrar. Os caras colocam umas letras, colocam umas coisas que fazem uma reflexão, que trazem algo muito bom. E essa música do Herege foi em meio a tudo isso também? Você pensou nessa coisa, poxa, é uma falta de amor tão grande que eu preciso lembrar as pessoas que a fé vira faca sem amor. Você Então, pensou em tudo isso? Assim? não, a música Herege foi uma música muito, muito louca, assim. Porque foi uma música, foi uma das primeiras músicas que eu fiz a partir de de tipo um solfejo, assim, no celular, né? A partir disso eu tô começando a fazer essa música assim. Peguei o celular, eu tive uma melodia na cabeça. Ah, e depois você faz a letra. Aí eu peguei assim, peguei o celular e comecei a gravar. Eu tava esses dias, eu tava ouvindo. Só o solfejo, né? Então eu faço música assim, cara. Eu vou fazendo os riffs na boca. Às vezes eu faço a batera para né, viajar assim, o ritmo que eu quero e tal. E aí eu fiz a música assim, numa sentada nessa coisa. Eu fui viajando. Então eu fiz assim. Aí beleza. Aí eu, caramba, tem que fazer música, vou fazer lá e tal, pá, 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 pá. Aí eu, deixa eu compor. Aí beleza. Aí eu peguei e comecei a fazer os beats ali, tipo, né, no negocinho que eu faço ali e tal, os beatzinhos, fiz um beat, fiz o riff, tal, seguindo essa ideia, né, de um solfejo ali, da ideia do celular gravado. Beleza, fiz a música inteira, cara, com melodia, e eu gosto de fazer uma voz guia com a melodia, saca assim. Aí depois que eu tenho isso, esse esboço, assim, bem detalhado, aí eu vou pensar na letra. Então eu tava pensando na letra dela, pensando assim, putz, o que que eu vou falar, o que que eu vou falar, o que eu vou falar. Falei, pedi ajuda aos universitários, chamei o Estevão Queiroga, meu amigo. Ele tá morando em Manaus e tal, eu lembro que aí ele falou, cara, vamos conversar hoje, sei lá, 11 da noite? Eu, tá bom, beleza. Aí eu já mandei a base para ele, com a melodia, mandei tudo assim, já com bateria, já tinha até bateria, a música tinha tudo, cara. Que Sabe, isso, cara? Que tinha, velocidade é tinha, essa? tinha bateria, tinha tudo. A música já estava quase mixada e não tinha ainda a letra. Aí eu mandei para ele e a gente começou igual eu aqui, você, tipo, a gente conversando. E Uhum. ele na cama aqui falando baixinho e a Paula aqui. Eu falei, mano, mas tua mulher tá aí do teu lado dormindo, velho. Como é que você é louco? Ele, não, Paula de boa, Paula de Mas boa. aí a Não, Karine tá. estava onde nessa hora? A Karine já se acostumou com as suas Não, eu loucuras de tava no você cantar do estúdio. nada, Na época de ainda você estava em fazer São essas coisas, né? Não, na época ainda estava em São Paulo, né? Eu estava no estúdio. Meu estúdio é em casa, igual aqui, né? Tipo, Sim. tem outros andares ali, a Karine tá lá, e lá em São Paulo era a mesma coisa, sacou? Então, tipo, eu tava lá, então, de boa, a Karine tava dormindo lá, o terceiro sono dela, e eu tava ali com o Estevam. Só que ele tava com ela, assim, velho, do lado da cama. E a gente foi, tipo, aí foi escrevendo, pô, sobre o que que a gente vai falar? Tá, pô, a galera tá geral aí falando, chamando todo mundo de herege. Aí, fulano é herege, ciclano é herege, Caifaba é herege, não sei quem é herege, não sei quem. Aí todo mundo é herege. Tal, herege. Aí a gente já, putz, é herege. Pô, vamos falar sobre isso. Aí pronto, aí começou, cara. A gente começou a canetar. E o Estevão só aqui, tipo, né, não sei o quê. E eu, tipo, digitando e tal ali. Pá, não sei o quê, porque o Estevão ele é muito bicho, ele é bizarro, assim, velho. É muito rápido. Ele dá ideia Não, e ele é um mestre, deleta. gente, ele é um mestre, ele é um Ele mestre. dá ideia e deleta, assim, tipo, ele não tem apego nenhum, sabe? Aí eu vou só aproveitando, assim. Aí, enfim, cara, aí a gente escreveu junto, enfim, fomos lapidando e saiu a letra, do jeito que é. No outro dia eu já gravei, eu mandei pra ele, ele pirou, e foi assim, cara. Herege foi assim, basicamente. Poxa, muito bom. Eu só falei isso porque eu vi que um monte de gente estava falando aqui da música herege, que é o que mais ainda estão falando aqui sempre da música herege. Mauro, olha, Ó, muitíssimo O obrigado por Bruno esse falou, Bruno bate-papo. Reis, todo mundo é herege.
Isso. Tudo... Por isso que eu estou falando o quê? Que eu sou o herege da música. Eu. Quando a gente se julga, a gente não é julgado. Verdade, é verdade, é verdade. Nossa, isso é muito bom. Anota aí, quem gosta de ficar postando frase aí, status, ó. Quando a gente se julga, a gente não é julgado. Essa frase não é minha, não, tá na Bíblia, tá? Não, eu sei, mas aí a pessoa pode colocar aí, já que você Ah, já sim, deu claro, essa claro. sugestão, para quem quiser fazer, colocar frases aí no status. Mauro, olha, Top. muitíssimo obrigado por esse Eu que bate-papo. agradeço, Fiquei querido. muito feliz em falar com você. Eu sou seu maior fã e depois de ver também todo esse documentário, triplicou. E a pessoa que você é também é sensacional, cara. Muitíssimo obrigado por tudo. Obrigado por você aí abrir um espaço para falar com a gente. Imagina. E como que eu acho nas plataformas digitais, redes sociais, para quem ainda nunca viu o Mauro Henrique, para quem não conhece, para quem não sabe, quem quiser procurar e ver alguma coisa, fala para a gente que agora é a hora. Cara, enfim, normal, Mauro Henrique, vai procurando aí, que você vai achar aí no Instagram, acho que é Mauro Henrique Underline, ou é Mauro Underline Henrique, e o YouTube, acho que é Mauro Henrique Oficial, é Mauro Oficial, qualquer coisa assim. Coloca Mauro Henrique aí, velho, que você vai achar nas coisas Mauro aí, tá bom? Henrique, vai achar. Mauro Henrique você vai Ou achar. senão também as pessoas fazem no Google, né? Mauro Henrique do Oficina, que ainda ninguém nunca vai É esquecer disso. isso, Por pronto, é mais que isso aí. você seja o Mauro Henrique com o seu projeto, vai sempre lembrar do cara do Oficina, Cara, eu assim não como tenho o problema. PG também, né? Eu sei que tem gente que fica com problema, eu não tenho problema nenhum, cara. O piscina faz parte da minha vida para sempre. E sou só grato a tudo isso, cara. A gente, eu vivo conversando bastante com o Jean, com todo mundo, enfim, tá tudo em paz, né? Só foi realmente uma coisa assim de decisão de caminhos, assim, uma coisa super em paz, Sim. tá tudo bem, tá bom? Não tem Muito bom. nada Obrigado demais, mais não. uma vez, viu, Mauro? Olha, depois vai estar disponível no YouTube, e a gente passa o link aí também para poder ajudar a divulgar. E, cara, Fechou. mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Deus abençoe vocês todos aí, tá? Valeu. Vamos só para o print aqui, vamos lá sorrindo para o print. Bora. Aê! Deu bom, hein? Meu É bom. nóis. Valeu, Mauro. Obrigado, viu? Valeu, gente. Deus abençoe. É nóis. A gente se encontra por Amém. aí. Valeu.